A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Peres. Vamos falar hoje sobre o uso da inteligência artificial nas eleições municipais de 2024, que inclusive será o tema de uma audiência pública realizada pelo TSE de 23 a 25 de janeiro próximos. Eu converso agora com o Dr. Fernando Peres. Dr. Fernando, bom dia. Olá, muito bom dia, querido Sérgio, queridos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. Obrigado também por estar conosco aqui nesse início de ano, Dr. Fernando Peres. Mas já começo perguntando para o senhor, inteligência artificial, como o TSE ele planeja regulamentar o uso dessa ferramenta durante as eleições? Veja, nós estamos procurando entender o que é inteligência artificial, temos recorrido a muitas informações, a mídia tem nos atualizado, né, sobre as características, sobre o uso da tecnologia, e talvez nós, no dia a dia, a gente tenha acesso a aplicativos no nosso celular, né, ou sistemas, plataformas com inteligência artificial, né, que estão nos servindo de alguma maneira, e estamos discutindo também, né, nessa desafio de entender o que é inteligência artificial, entender também sobre como que nós devemos regular e os impactos disso na sociedade. E a justiça eleitoral, ela está sempre, eu digo até que ela está sempre na vanguarda, está sempre atenta nas questões relacionadas ao uso da tecnologia nas redes sociais. Nas eleições passadas, várias disposições, normas, regulamentos, né, acerca do uso da tecnologia pelos candidatos, foi antecipada, inclusive, em relação a outras leis para uso geral, pelos usuários, né, pela sociedade. E, nesse caso, a inteligência artificial tem sido já discutida dentro do TSE com o propósito de garantir a proteção do eleitor, a proteção do usuário, do cidadão, em relação às produções, em relação àquilo que pode ser feito com o uso da tecnologia da inteligência artificial. E, por exemplo, hoje um sistema de inteligência artificial ele pode produzir conteúdos, pode produzir imagens, vídeos, existem plataformas que produzem até jingles automaticamente com base em ali algumas instruções que você der. E, inclusive, é possível produzir vídeos e imagens que parecem verídicas, né? E essa é uma das preocupações do TSE. Por exemplo, o candidato que utilizar na sua campanha um material produzido ou adulterado, desenvolvido por alguma plataforma de tecnologia, como essas plataformas de inteligência artificial, e isso vai acontecer numa escala não antes vista, ele vai ter que indicar que ele utilizou e qual tecnologia que ele utilizou na produção daquele conteúdo. Porque pode parecer, né, que esses materiais eles são facilmente identificáveis, né, que foram produzidos por uma tecnologia, mas não. Muitos vídeos hoje podem ser adulterados, por exemplo, podem ser produzidos a dar a entender que tratam-se de um material verdadeiro, né? Então, a preocupação é que todo o material que for produzido seja indicado, ou seja, tenha uma indicação de produção e qual foi a tecnologia utilizada, e também é uma preocupação muito grande no uso dessas tecnologias, da inteligência artificial, na produção da fake news. E a fake news tem sido um tema de debate, um tema de combate muito grande pelo TSE já por algumas eleições. Eu fico aqui imaginando como será essa eleição com o uso da inteligência artificial, que hoje vemos tantas criações feitas, né, por essa inteligência, principalmente aqueles vídeos falsos, a sincronia, a fala da pessoa é repetida de uma forma tão natural. Já vi pessoas poliglotas só pela inteligência artificial, isso preocupa, não é? De fato, isso me lembra que até em eleições passadas nós tivemos, por exemplo, vídeos falsos sendo produzidos, geralmente em situações constrangedoras. Aí acontece que, por mais que a gente tenha falado que essas produções estão cada vez mais realistas, né? Mesmo que elas não estejam 100%, aos olhos, né, às vezes do eleitor, do cidadão, ou ali no momento, né, da discussão, da campanha eleitoral, muitas pessoas são induzidas a acreditar que trata-se de algo verdadeiro. Então, entre o momento que há
juízo de discernimento para entender que aquilo é falso. Ou mesmo que ele entenda em algum momento que é falso, depois, o dano ele já foi causado, né? Então, durante nós estamos lidando com diversas produções, né, de inteligência artificial. E é claro que o candidato ele poderá utilizar desses sistemas, como, por exemplo, para produzir um texto, ou para, né, produzir um vídeo, para produzir uma imagem, as permissões, né, aquilo que pode ser feito de forma produtiva e próspera utilizando a inteligência artificial. Acontece que a partir do momento que você utiliza isso, né, não para o bem, eu digo, para a produção de imagens de algo negativo a respeito de um outro candidato, de um outro partido, você mescla isso com o uso das redes sociais. E muitas vezes, e uma outra preocupação do TSE nesse momento, que já foi objeto de eleições passadas, mas agora mais ainda, o impulsionamento dessas propagandas, desses materiais, é algo que se gera uma preocupação muito grande. Então, com certeza, essas tecnologias elas vão ser utilizadas. E nós vamos verificar, né, nós vamos ter acesso a esse tipo de material. Agora, nesse primeiro momento, nós temos que saber que aquele material ele foi produzido, por exemplo, por uma tecnologia que talvez não trate de uma imagem verdadeira ou que foi alguma alteração, e isso tudo bem, pode ser feito, essas plataformas, essas tecnologias vão ser utilizadas e não há nenhum impedimento. Há regras para se utilizar, o que naturalmente, né, de forma evidente, não pode ser feito é utilizar essas tecnologias para denegrir, né, para criar materiais negativos sobre outros candidatos e partidos. Porque temos a questão até do impacto ético e prático do uso dessa IA dentro da propaganda eleitoral, né, doutor Fernando? As questões éticas, elas vão ser, elas já são dispostas, né, são discutidas há muito tempo pelo TSE, e a gente precisa trazer vários desses entendimentos éticos para o uso dessas tecnologias, né? Ou seja, eu utilizar, como nós comentamos, para a produção de uma fake news, para denegrir um candidato, isso naturalmente não pode acontecer. O que me preocupa é que essas produções vão acontecer sem, claro, indicar o autor e, né, indicar qual que é a pretensão evidente daquele material. Então, nós, usuários, nós, eleitores, precisamos estar preparados para lidar com esses materiais, porque a ética, infelizmente, né, a probabilidade de acontecer de pessoas, né, mal intencionadas produzirem esses materiais com o propósito de criar uma fake news, né, ou de denegrir um candidato, ela é muito grande. Então, nós, eleitores, precisamos estar preparados para lidar e filtrar com essas questões. Nós discutimos, né, a ética está muito relacionada a essa questão até mesmo da disseminação da fake news. Nós temos um papel, a responsabilização e a responsabilidade não vem somente sobre aquele que produz esses materiais, mas nós, quando recebemos e compartilhamos, temos uma parcela dessa responsabilidade. Se a gente compartilha algo sem averiguar, né, se é verdadeiro ou não, se aquilo trata-se de uma informação adequada, coerente e verdadeira, né? Então, nós temos que nos preocupar com essa questão. Então, a ética, ela é algo que é mais naturalmente reconhecido por nós, ou seja, é muito fácil para nós entendermos o que pode e o que não pode ser feito. Agora, durante a campanha eleitoral, na prática, nós vamos ter que lidar com esse filtro também. Então, e essa questão da ética, ela é muito facilmente sobrepujada, né? Na produção de materiais pela inteligência artificial. Quando alguém for lá, por exemplo, e pegar um vídeo de um candidato opositor ou de alguém que seja conhecido e produzir, por exemplo, um novo vídeo falso com uma fala que não existe, por exemplo, as pessoas elas podem acreditar, nem que seja no primeiro momento desse conteúdo, e os danos, até não só os danos à imagem, né, à moral da vítima, do candidato ofendido, mas de nós mesmos, né? Nós podemos chegar a acreditar em algo que não existe, não só criar uma expectativa, mas sermos prejudicados de alguma maneira. Então, a ética ela vai não só na produção, mas nos impactos que isso pode causar a todos nós, a toda a sociedade. Doutor Fernando, e como vai ficar o papel dos provedores de internet na identificação e até na remoção desses conteúdos falsos ou até manipulados? Essa participação dos provedores, principalmente os provedores de aplicações de internet, a rede social, o site, blog, né, o
determinadas situações nas eleições passadas e como que nós podemos lidar nas próximas eleições, vem se preocupando, né, bastante a respeito disso. E uma das discussões atuais, que inclusive é uma discussão que está em paralelo, né, em relação ao Marco Civil da Internet, que determina quais são as responsabilidades desses provedores, uma das responsabilidades é sobre a remoção de conteúdos que forem considerados inverídicos, conteúdos como fake news. Uma das intenções do TSE, por exemplo, é que a partir do momento que for decidido, por exemplo, que determinado conteúdo é considerado como uma notícia falsa e deve ser retirado de uma rede social, esses provedores, eles podem automaticamente, não só podem, mas como deveriam, de acordo com o TSE, automaticamente retirar outros conteúdos, mesmo que o link da página seja diferente, que a referência seja diferente, outros conteúdos, outras publicações que tenham o mesmo conteúdo, em que aquela notícia já foi considerada falsa. Então, hoje, por exemplo, uma ordem judicial ela tem que ser específica, dizendo, olha, determinado provedor, ao provedor que retire especificamente essas páginas. Mas podem existir muitas outras páginas ou muitos outros conteúdos referente ao mesmo objeto, à mesma discussão. Então, a expectativa do TSE é que, decidido uma vez a respeito de um conteúdo, que outras páginas que contêm o mesmo conteúdo deveriam ser retiradas. E essa é uma discussão do Marco Civil da Internet, porque é relacionado ao Marco Civil da Internet, porque lá na lei diz que as ordens precisam ser específicas, que um conteúdo só pode ser retirado mediante ordem judicial, e essa é uma das preocupações dos provedores, ou seja, que eles deveriam retirar conteúdos de forma indireta, mesmo que não tenha uma medida judicial direta a respeito disso. Um outro ponto extremamente importante da participação dos provedores é em relação à análise prévia desses conteúdos, ou seja, a expectativa também da Justiça Eleitoral é que os provedores eles façam um filtro antes das publicações serem autorizadas, permitidas, ou quando publicadas, que eles continuem a manter esse filtro para evitar que as notícias cheguem a ser publicadas. E essa também é uma discussão do Marco Civil da Internet, que prevê que os provedores de aplicações de internet não podem ser responsabilizados, né, sobre o conteúdo de terceiros. Nesse caso, a expectativa da Justiça Eleitoral que os provedores, se eles não fizerem esse filtro, se eles publicarem qualquer coisa, qualquer medida, sem fazer esse filtro, eventualmente eles sejam responsabilizados. Mas essas são duas medidas, ou seja, você expandir a ordem de remoção de conteúdo e também fazer um filtro para evitar notícias falsas e conteúdos ofensivos, são medidas extremamente importantes, porque hoje o tempo da internet ela é muito diferente, né? Ou seja, uma notícia publicada agora, mesmo que permaneça no ar por alguns minutos, pode causar um impacto muito grande. Então, a tecnologia os provedores possuem e é preciso, então, adequar, fazer esse balanço necessário para proteger a própria sociedade, né? Proteger o sistema eleitoral e a própria campanha. O senhor acredita que teremos também questionamentos nessa audiência pública referente à liberdade de expressão dos candidatos e também dos partidos políticos com o uso da tecnologia? De fato, sempre quando nós, desde as primeiras regulamentações, as primeiras leis, projetos de leis a respeito do uso da tecnologia, né, há sempre uma preocupação, uma discussão sobre a liberdade de expressão, né, do cidadão, do usuário, e no caso da campanha eleitoral do candidato. Ou seja, nós precisamos entender que você normatizar o uso da tecnologia não é uma censura, ou seja, não impede a liberdade de expressão, até porque mesmo a liberdade de expressão não é um direito absoluto, né? Nós temos direitos a expressar sobre algo até o momento em que isso ultrapasse, né, o direito de uma outra pessoa, de um outro grupo. Ou seja, eu não posso falar qualquer coisa nesse sentido. Então, se eu publico uma mensagem que é notadamente falsa, eu não estou exercendo a minha liberdade de expressão. É claro que o juízo de valor, a análise, o filtro que foi realizado para determinar se uma notícia é falsa ou não, é algo que deve ser feito com muita cautela. Eu não posso remover uma mensagem que é verdadeira e porque alguém entendeu que é falsa.
aquilo que for determinado como verdadeiro ou falso tenha sido analisado antes de ser tomada uma decisão. E, além disso, nós temos que pensar o seguinte, independente dessa questão de notícias falsas e notícias verdadeiras, a percepção da sociedade, né, a percepção do usuário, do eleitor, na absorção de algum tipo de conteúdo pode ser diferente daquilo que nós desejamos, ou seja, da expectativa de quem criou, do autor daquele material. E a gente precisa, a proteção da sociedade, a proteção do eleitor, ela deve prevalecer. Ou seja, se eu faço um conteúdo, se eu faço um material com um determinado objetivo, mas a sociedade vai entender, os eleitores vão entender com outro objetivo, eu devo proteger o eleitor. Eu não posso permitir jogar algo, né, ao léu nesse sentido e sem saber como que o eleitor ele vai receber, porque isso pode ser mal interpretado e os danos causados a isso são muito grandes. Então, como por exemplo, se eu produzir um vídeo inteiramente utilizando uma plataforma de inteligência artificial, o eleitor ele pode entender que aquilo trata-se de uma imagem verdadeira, de um vídeo verdadeiro, né, de uma percepção verdadeira, de uma atuação verdadeira, por exemplo, do candidato. E é muito importante nesse momento que ele entenda que aquilo é uma produção, por mais que seja que o texto seja coerente, adequado, mas que o vídeo foi produzido de forma artificial, é muito importante que ele tenha essa percepção, porque hoje, quando nós vemos um vídeo produzido por uma inteligência artificial, nem sempre a gente entende que aquilo é verdadeiro ou falso, mesmo que seja adequado, né? Existem plataformas que pegam celebridades e a colocam cantando uma música antiga, uma música famosa, celebridades que não existem, ou seja, aí se eu sei que aquela pessoa não, né, eventualmente ela já faleceu, eu tenho essa percepção que talvez algo tenha sido produzido, mas no contexto da campanha eleitoral eu não posso acreditar que esse outro candidato está falando aquilo, né, de forma natural. Então não tem problema utilizar a plataforma, só que a percepção do eleitor, ela precisa ser identificada, precisa estar adequada nesse sentido. Doutor Fernando Peres, impulsionamento de campanhas eleitorais, teremos uma regulamentação sobre isso? Olha, essa foi a questão do impulsionamento de propaganda eleitoral sempre foi e continuará sendo uma preocupação muito grande, porque partidos e candidatos utilizam grande valor das suas verbas hoje na campanha, nas redes sociais, no impulsionamento de conteúdo. Algo que o TSE vai observar nesse momento seria a campanha, né, o impulsionamento de pesquisas, não pesquisas eleitorais, mas pesquisas nos buscadores a respeito do candidato, dos candidatos, a respeito do partido, coligação. O TSE tem uma expectativa de impedir que, por exemplo, o candidato ele vá lá no buscador e ele pague, por exemplo, para que quando alguém procurar determinada informação que seja direcionada, que ele apareça nas pesquisas, porque isso pode causar uma desproporção, né, um desbalanço muito grande, porque um candidato pode investir mais, né, vamos dizer que eu vou pagar para toda vez que alguém digitar o nome da minha cidade aparecer a minha propaganda. Talvez um candidato tenha mais recursos do que outro e isso pode causar um desbalanço muito grande, né? O que é permitido, então esse é um dos pontos que está, né, e será discutido para a campanha desse ano, mas naturalmente o candidato ele vai poder produzir fazer um material, uma publicação numa rede social e impulsionar aquela propaganda, ou seja, né, fazer um conteúdo pago, ele vai pagar para a rede social para que a rede social mostre para mais pessoas aquele conteúdo. Isso o candidato ele vai poder fazer. Mas uma das preocupações será o tempo, né, o período em que ele vai poder fazer isso nesse sentido. Ou seja, existiam muitas dessas publicações que eram publicadas logo antes, né, do dia da votação. E, né, mesmo que dentro do período eleitoral, isso acabava tendo um impacto muito grande. Então talvez aumentar o prazo de carência, ou seja, o prazo diminuir, né, o tempo de uso dessas propagandas para que não tenha, né, um uso intensivo, por exemplo, nos dias finais, ali no final de semana, né, do dia da votação. Então, sobre essas questões, sobre o uso da internet, das redes sociais e das propagandas impulsionadas na pré-campanha, ou seja, há uma discussão já também sobre a pré-campanha, sobre o que pode
senhor já está preparado para receber muitas demandas de candidatos, até de eleitores, com questionamentos sobre manipulações digitais para as próximas eleições, doutor Fernando? Veja só, isso é tão importante, a gente vem estudando essas questões já por algum tempo, e a preocupação do TSE ela é pertinente, porque veja só, essa questão de estarmos preparados, não basta estarmos preparados somente com a lei. A gente vai precisar muitas vezes fazer uma perícia num arquivo, numa imagem, num vídeo, fazer uma análise, né, uma investigação de quem que é o responsável por aquele conteúdo. Então, assim, nós estamos nos preparando, né, não só na análise, né, na análise e verificação da lei, do que será possível, né, ou não, formalmente de acordo com as regras da Justiça Eleitoral, mas também na questão técnica. Porque justamente durante a campanha eleitoral o tempo é muito escasso, né? Ou seja, é muito pouco tempo para fazer essas verificações e fazer a proteção do candidato. E quando a gente fala proteção do candidato, na verdade é muito mais a proteção do eleitor, né? Nesse sentido. Então, nós estamos nos preparando com diversas expertises, sejam elas as jurídicas ou técnicas, para que no momento tanto da pré-campanha quanto da campanha eleitoral, nós estejamos não só prontos, né, mas aptos a defender o sistema eleitoral e prover as informações necessárias para a defesa do eleitor. Está certo, doutor Fernando. Uma última pergunta. Dados sensíveis. Quais serão as diretrizes para o tratamento desses dados sensíveis nas campanhas eleitorais sob as novas regras? Nós temos uma legislação que trata sobre os dados pessoais aqui no Brasil, que é a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que já conversamos sobre diversos aspectos da lei. Mas é muito importante reiterar e reforçar que a LGPD também se aplica à campanha eleitoral. Então, alguns candidatos começaram a ter uma percepção na última campanha, e isso deve ser reforçado, e essa percepção dos candidatos dos partidos, eu tenho uma expectativa, a Justiça Eleitoral também, de que isso aumente agora. Então, a própria Justiça Eleitoral reitera que a LGPD se aplica, né, à campanha eleitoral. E, por exemplo, mas há algumas determinações a respeito disso, como, por exemplo, as campanhas, né, a propaganda eleitoral não pode se valer de um banco de dados, de informações sensíveis para direcionar a sua campanha, ou direcionar, né, a visualização desses materiais. Então, isso é uma expectativa da Justiça Eleitoral, né, para determinar que as campanhas não tenham bancos de dados com informações de dados sensíveis, porque isso pode causar algum tipo de discriminação, de segregação, e isso é muito preocupante, e é uma das preocupações da LGPD, ou seja, para que não haja essa diferenciação das pessoas. E, naturalmente, as campanhas não podem comprar bancos de dados com informações para utilizar com mailing ou para direcionar, né, essas informações. De acordo também com a LGPD, elas podem utilizar dados anonimizados, ou seja, aqueles dados pessoais onde não há informação que ligue a alguma pessoa. Então eu posso saber, por exemplo, que determinada região, determinada cidade, há tantas pessoas, o percentual de pessoas que tem esse interesse, que tem aquele outro interesse, e por aí vai, mas sem fazer a identificação, sem ser um dado pessoal, um dado anonimizado. Isso pode ser feito. Então é muito importante que as campanhas já estudem desde já a LGPD por completo, e também quais são as determinações relacionadas ao uso de dados pessoais, dados sensíveis e dados anonimizados durante a campanha eleitoral. Está certo, doutor Fernando Pérez. Hoje um quadro Mundo Digital falando sobre o uso da inteligência artificial nas eleições municipais de 2024. Teremos uma audiência pública do TSE entre os dias 23 e 25 de janeiro, e o doutor Fernando Pérez explicou alguns desses pontos que serão debatidos durante a audiência pública. Doutor Fernando, muito obrigado por atender a Rádio Justiça, e qual é a sua consideração final? Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar essas informações que são tão importantes, e por mais que nós estejamos falando de leis, de normas, determinações da Justiça Eleitoral, que nós possamos fazer parte de todo esse sistema, de todo esse contexto. Quando identificarmos algo errado, nós denunciarmos, quando nós soubermos de algo, repassar para os nossos amigos e familiares, e quando duvidarmos, né, de algum conteúdo, fazer a verificação também antes de compartilhar. Ou seja, o nosso papel, seja como usuário, como cidadão e como eleitor, talvez seja um
aqui com vocês, e que esse ano seja próspero e de muitas bênçãos para